Olá, pessoal. Tem um tempinho aí, né, para vocês se organizarem, fazerem as atividades, né? Tentarem fazer sozinhos as atividades, estudar. Eu presumo aí que vocês estejam estudando nesses dias aí de quarentena, né? Aproveitando a oportunidade, descansando, mas não esquecendo de estudar, né? Pra gente não ficar no prejuízo aí, tá? Essa videoaula, ela vai ser rapidinho, vou fazer mais curtinha para poder postar e não ter tantos problemas, tá bom? Porque a gente estava com alguns problemas de envio dos vídeos e isso estava acarretando um pouco na demora, tá? Bom, hoje eu vou trazer para vocês as respostas, né? Vou explicando, vou passando a resposta e vou explicando. A gente não consegue uma interatividade aqui dessa forma, mas eu também vou postar no Instagram esses vídeos e mais tarde um pouquinho eu vou fazer uma live. Ou seja, se vocês tiverem dúvidas, né, vocês tiverem alguma coisa e queiram comentar, vocês vão ter ali a oportunidade. Fora que também vocês podem colocar ali em box, né, no comentário do vídeo, que eu, na medida do possível, eu vou respondendo e vou atendendo as necessidades de vocês, tá? A aula hoje, então, vai ser para o pessoal do segundo ano A, que é o que eu ministro a aula, mas os outros segundos também podem se beneficiar desse conteúdo, tá bom? Então, vamos lá. O livro didático, conforme a gente combinou, né, conforme foi passado para vocês previamente, antes da gente começar a quarentena, né, antes da gente se afastar, e eu deixei organizado, a gente já organizou nossas tarefas. Então é o livro didático, né, as atividades, as leituras prévias, as indicações, tudo vocês têm disponível, vocês, né, tem como acessar. Aqui no início de cada capítulo tá espelhado, porque, né, não tem como, mas no início de cada capítulo ali ele tem amplie seus conhecimentos. Tem livros, vídeos e sites. Então vocês podem se apropriar desse conhecimento também como fonte de pesquisa. Vocês coloquem tudo no caderno de vocês de aula, que quando a gente retornar, eu olho, avalio, né, e pontuo para vocês direitinho, tá bom? Então esses são os textos complementares, as atividades complementares para ajudar vocês, são essas indicações do próprio livro didático, né? Fora também nós temos aqui as tirinhas que vem no próprio livro didático também, onde vem falando sobre o autor, vem explicando algumas coisas que são interessantes ali, que precisam em relação ao conteúdo, tá? Então vocês têm aqui no livro didático tudo o que vocês precisam e mesmo para ampliar os estudos de vocês, né? No final nós temos ali umas atividades que sempre eu considero como testes, né? Essas atividades que vocês podem fazer também, tá? Que vou acompanhar vocês até o final delas, tá? E acredito que até meados de maio a gente já esteja voltando aí para a escola, tá bom? Mas enfim, isso aí não é comigo, tá? Então, na página 32 do livro didático, a gente tem uma releitura, né? E ele fala ali sobre, para responder as perguntas a seguir, leia o comentário de Massaoud Moisés no box de cima. Então, eu tenho aqui, né, um comentário dessa pessoa que ele está indicando aqui. Então, eu tenho que ler esse comentário aqui, o que está falando sobre ele, tá? E responder. Primeira, letra A. Considerando o tema do primeiro soneto, explique por que o substantivo amor foi grifado com inicial maiúscula. Bom, aqui eu vou trazer para vocês uma explicaçãozinha rápida sobre o que é substantivo. Substantivo é uma classe gramatical, ela faz parte da morfologia. Então nós temos a morfologia, nós temos a sintaxe, um estudo das frases, das orações, sujeito, verbo, predicado, complemento verbal, complemento nominal, objeto direto, indireto, verbo transitivo, direto, indireto, objetos, complementos adjuntos. Então tudo isso, essa parte, ela compõe a sintaxe. E as classes gramaticais compõem a morfologia, né? Então a língua portuguesa, o estudo da língua portuguesa, ele é segmentado. Então nós temos a morfologia, a sintaxe, figuras de linguagem, né? Figuras de pensamento, de construção, de palavras. Depois nós temos os poemas, as rimas, as métricas, a escansão.
Então, tudo isso compõe o estudo da língua portuguesa, a gramática normativa, né? O que regulamenta aí a nossa língua, a língua portuguesa. Bom, e o substantivo, ele faz parte de uma das 9 classes gramaticais. Artigo, substantivo, verbo, numeral, pronome, conjunção, verbo, preposição e esqueci da outra, né? Mas aí a gente vai lembrando. E no caso aqui nós vamos falar sobre o substantivo. O que é um substantivo? O substantivo é tudo aquilo que nomeia os seres e as coisas, o que dá nome para tudo. E os substantivos, eles têm algumas classificações: substantivo próprio, comum, abstrato, concreto, né? Isso vocês viram tudo lá no fundamental. Quem não lembra disso, quem tem dificuldade disso, retoma os seus estudos prévios lá no seu plano de estudo, que eu já orientei a todos, né? Vai lá e faz esse cronograma e coloca lá dentro do seu plano de estudo como uma meta de estudo para retomar esses conhecimentos aí, tá bom? Então, o substantivo, ele dá nome aos seres e às coisas. Ele pode ser um substantivo comum, ele pode ser um substantivo próprio, abstrato e assim por diante, como eu já falei. O substantivo comum, ele dá nome às coisas, todas as coisas. Mesa, cadeira, bola, óculos, cabelo, celular, enfim, todas as coisas. E o substantivo próprio, ele dá nome aos seres, né? Ele nomeia os seres. E ele também, o substantivo próprio, quando ele começa uma frase, ele tem que começar com uma letra maiúscula. Então, essa questão da letra maiúscula num substantivo simples, ele transforma esse substantivo simples num substantivo diferenciado. Ele transforma esse substantivo num substantivo próprio, como se ele fosse um nome, né? Como se ele fosse uma personificação, como se ele fosse uma pessoa. Então, ele transforma o fato dele estar com a letra, esse amor, que é um substantivo simples, por estar com letra maiúscula no meio do texto e não no início da frase, ele dá a ideia para esse substantivo de um caráter de propriedade, de importância. Ele não é só um substantivo simples, ele passa a ser um substantivo próprio, né? Ele é um substantivo importante ali dentro daquela construção ali, daquela temática que está sendo ali preparada naquele texto, tá? Então ele quer saber, né, o porquê. Eu já expliquei para vocês, agora eu vou passar a resposta. Vocês vejam o que vocês colocaram, vejam o que está dentro, né, que está coerente com a resposta. Se algo estiver muito fora, vocês corrijam, tá? Vocês apaguem, refaçam. Quem já fez a caneta, abre um outro espaço e coloca correção e aí faz o jeito certo. Como o vídeo está sendo gravado, vocês pausarem, voltarem e assistirem várias vezes que for necessário, tá bom? Então, a resposta. O tema do soneto é a busca de uma definição do amor e não a expressão de um sentimento individual ou relato de um caso particular de amor. A letra maiúscula é um modo de sublinhar que o eu lírico fala do amor como ideia, como conceito universal, né? Então não é o amor, qualquer amor, né? Aquele amor, o sentimento de amor, é um amor diferente, é um amor importante, é um amor ideal, é aquele amor que seria o ideal, né? É algo que tem um conceito universal, né? O que é um conceito universal? Onde todos pensam a mesma coisa sobre aquele conceito ali, tá bom? A letra B. A letra B diz o seguinte: conforme as explicações dadas no item anterior, como deveriam ser grafadas o mesmo substantivo no segundo soneto, se o poeta tivesse utilizado. Por quê? Então, no segundo soneto, nós temos ali, no primeiro soneto, ele coloca todos as palavras, né, amor com letra maiúscula. No segundo, ele já não traz essa mesma estratégia, né? Essa mesma estratégia de escrita. Se ele tivesse feito isso, o que mudaria, né? O que aconteceria com o soneto? No segundo soneto, o substantivo amor deveria ser grafado com letra minúscula, pois ele se referiria a um sentimento ou um caso particular de amor,
despertado pela visão de uma mulher. Não é, no primeiro, o amor com letra maiúscula, ele é algo idealizado, aquele amor que é o ideal, que todo mundo deveria sentir e achar, o conceito universal. Ele é algo que tem um conceito que todo mundo pensa a mesma coisa sobre ele, algo maior. Já no segundo, ele é um amor único, é um sentimento de uma pessoa, de uma mulher, é um sentimento individual de alguém, algo exclusivo de uma mulher, um sentimento como tantos outros, ok? Eu vou interromper esse vídeo, já vou postar esse e na sequência já vou passando os outros das outras alternativas, tá? Nós temos aqui, são 4 questões, só que as questões elas se subdividem, tá bom, gente? Só um minutinho aí que eu já gravo outro, que fica mais fácil para postar. Valeu?